Olá, épicos e épicas, eu me chamo Osnir Duminhac, sou especialista em branding e performance e sejam bem-vindos ao nosso canal épico. Hoje falaremos sobre quais são os 5 principais erros que as empresas cometem ao iniciar uma identidade visual para a sua marca. Certo, vamos para o vídeo. Como esse é o nosso primeiro vídeo, eu vou apresentar um pouco da Épica. A Épica Brand em Performance, ela é focada e especializada em criar empresas, que deem resultados. Nós criamos empresas, criamos marca, identidade visual, gestamos o marketing e otimizamos o crescimento da sua empresa. Fique ligado em todas as nossas redes sociais para receber conteúdo de relevância que vai ajudar você a melhorar a sua empresa, certo? Então vamos lá, qual que é o principal erro, o primeiro erro identificado em empresas que tentam criar uma identidade visual do zero? O primeiro erro é não anexar missão e valores da empresa. Ah, mas missão e valores da empresa, tá muito batida essa tecla, todo mundo está fazendo, como devo fazer e tudo mais. Enfim, vamos lá. Por que é tão importante focar na missão e nos valores da empresa? Dentro da identidade visual, a gente precisa apresentar para o público-alvo, que eu já vou falar logo mais em seguida, mas a gente precisa falar do público-alvo, o que a empresa trata, certo? O que essa empresa, ela nasceu para fazer o quê? Qual que é a missão dela no mundo? Essa tecla vem sendo batida há muito tempo e a gente tenta sempre falar sobre missão e valores e as pessoas acham que isso é realmente uma baboseira. Porém, a gente realmente consegue ver e identificar isso numa identidade visual, certo? A Épica, ela vem para solucionar problemas de marketing. Aqui, por exemplo, no nosso isotipo, esse é um isotipo pintado na nossa parede. Lógico, ele não é o 100% oficial, a gente tem uma versão dele que é utilizada em outros lugares, é uma versão estilizada, feita por uma artista aqui da nossa região, mas o nosso isotipo mesmo, ele é essa lâmpada, certo? Essa lâmpada, ela significa soluções de problemas de marketing para empresas, certo? A gente tem essa missão de solucionar problemas de marketing, ser um setor terceirizado de marketing dentro de uma empresa, pensado para aquela empresa única e exclusivamente, personalizada. Então isso é um exemplo de como a gente tem que mostrar a nossa missão e nossos valores para o público, certo? Qual que é o segundo maior erro que todas as empresas, a maior parte das empresas cometem hoje no Brasil? A definição de um público-alvo. Hoje no Brasil a gente é carente de uma empresa que realmente pense no seu público-alvo e como a gente se comunica com ele. A nossa identidade visual, ela tem que se comunicar diretamente com o nosso público-alvo. Não adianta eu ser uma empresa de high ticket, de ticket alto, e que eu me comunique com pessoas de ticket baixo, certo? Não faz sentido por exemplo, eu vendo pão a R$5, por exemplo, certo? E eu estou me comunicando para as pessoas com high ticket sobre um pão gourmet que eu não ofereço. Então, eu estou chegando para essas pessoas apresentando minha identidade visual dessa forma, mas não é o produto que eu vendo, certo? Então não faz sentido a identidade visual ser focada para outro público, certo? A gente tem que trabalhar em cima do nosso público-alvo. Por que a empresa como o Carrefour, por exemplo, ela tem a logo do C, que é uma logo um pouco mais simples, ela é subjetiva também, ela tem um toque de requinte, minimalismo, porém ela é uma logo tecnicamente simples. A fonte dela, a tipografia dela é uma fonte simples, serifada apenas, que comunica. Basicamente o que é? É um mercado onde abrange um público maior, porém precisa se comunicar com um público amplo. Então apenas o Carrefour com o C, certo? É bem simples, tem apenas 2 cores e é feita dessa forma. Já, por exemplo, a gente pegando a logo da Apple, a gente consegue ver que é uma logo requintada, que ela é de um ticket mais alto. A gente não conversa com todos os tickets, eles vendem a lifestyle acima de tudo. Então, o público-alvo deles é o pessoal que não vai pagar pelo produto, e sim pagar pelo lifestyle. O que esse produto vai gerar de benefícios para ele. Então, são focos diferentes de empresas e as empresas têm que entender que a identidade visual precisa se comunicar com esse público
diretamente com ele e unicamente, exclusivamente para ele. O terceiro erro que a gente comete, que geralmente empresas cometem tentando criar uma identidade visual única, é seguir muitas referências e fazer com que ela se pareça demais com um outro logotipo. Cara, a gente precisa de uma tipografia totalmente única, exclusiva para essa empresa. Preciso desenvolver letra por letra para aquela empresa? Não, não é isso. Mas, por exemplo, no ramo imobiliário, as empresas geralmente usam muito Helvética e Arial, por exemplo, sabe? Além de Popix também. Então, por que não fugir um pouco da caixa e usar uma fonte como a Geometris, por exemplo, sabe? Que é algo que também comunica da mesma forma, certo? Com um toque de requinte diferente, digamos assim, um certo desconforto. Vai causar curiosidade por ser algo diferente dentro do seu ramo, dentro do seu nicho. Isso é só um exemplo. Dentro das cores, por que não trabalhar nas cores de uma forma mais pensada em atingir o público-alvo? As cores, elas passam emoções, certo? Por que o McDonald's usa o vermelho e o amarelo? Isso causa, no nosso cérebro causa reação de fome. A gente sente fome por ver essas cores. Essas cores, elas nos trazem essa sensação. Por que o Subway tem a maior parte, né, deles em verde e amarelo? Porque o verde e o amarelo remete a uma comida saudável e causa fome do amarelo, certo? Então uma combinação de cores tem que ser bem pensada também para atingir o público-alvo. Osnir, eu não quero deixar de usar, por exemplo, as cores da bandeira da Itália, porque minha família é italiana e a gente tem raízes lá e isso vai trazer tradição para a nossa identidade visual. Beleza, perfeito. A gente tem um exemplo de uma identidade visual com cores únicas e diferentes da proposta anterior, que é onde as empresas pensam mais nessa proposta de como atingir o público final, o público-alvo, certo? A gente tem uma inovação nessa ideia de trazer algo mais tradicionalista, algo que remete à sua experiência e causa até o storytelling, que inclusive vai ser o tema do próximo vídeo, certo? Então a gente também é interessante fugir um pouco do padrão, também é interessante trazer um pouco do padrão, entender ele e direcionar ele para o nosso público-alvo de forma correta e eficaz, certo? É o quarto erro mais cometido entre empresas que querem desenvolver uma identidade visual memorável. O que você não pode fazer? Você não pode deixar de se comunicar, usar o seu branding mesmo. O que é o branding? O branding é um conjunto de ações, né, e estratégias elaborado pela empresa para conversar com o público-alvo, certo? Então, não adianta, por exemplo, eu fazer uma logotipo, um isotipo, fazer alguns elementos que eu vou utilizar que fazem parte do branding, como por exemplo uma cantoneira, uma arte, algo do gênero, sabe? Elementos que estão formalizados no nosso branding, certo? Vamos lá. Na nossa identidade visual também. Cara, eu tenho que me comunicar com isso. Isso foi pensado pela agência que fez a logo ou por mim mesmo que fiz a logo da minha empresa sozinho, pensando em todos esses erros que geralmente as pessoas cometem, certo? Eu preciso utilizar eles, porque eles se comunicam com o público. Ele foi colocado lá aqueles elementos específicos com significado. O significado é muito subjetivo, não é um significado claro para todo mundo. Não precisa ser um significado claro. As coisas podem ser subjetivas porque isso causa a impressão no nosso cérebro. Por exemplo, eu coloquei um elemento, aqui a gente tem o triângulo, por exemplo. Cara, o triângulo ele é um elemento padrão, não é nada demais, certo? Porém, quando a gente olha para ele, o que a gente imagina? A gente imagina uma certa alavancagem em negócios, perfeito? Então, isso é subjetivo. Cada um vai olhar para aquilo e vai entender aquilo de uma forma, certo? Porém, não vai fugir muito do padrão que a gente pensa. Nosso cérebro pensa de maneira parecida. Tudo que é subjetivo, geralmente, ele pode ter um linear de mudança, porém ele mantém sempre nesse espectro de mudança, certo? Então, dentro desse espectro de mudança, vão ter pensamentos iguais decorrentes disso, correto? O quinto erro, o último erro mais cometido e o maior de todos: desenvolver uma identidade visual sem pensar no produto que você vai trazer, certo? Qual que é a solução que a sua empresa oferece para o consumidor? Cara, a nossa logotipo, ela tem que ser uma logotipo
totalmente nova, diferente de tudo que foi visto. As cores tem que ornar com o sentimento e as emoções que a gente quer passar para o nosso consumidor final, certo? Ela precisa ter uma tipografia diferente das outras também para continuar sendo única. E acima de tudo, a gente precisa entender qual que é a nossa solução no mercado. As empresas, elas têm que ser baseadas em soluções para problemas. A gente não pode pensar em criar um problema para solucionar ele. Não é assim que começou a empresa, certo? Então a gente precisa de produtos memoráveis, soluções que sejam de verdade para que isso seja realmente feito uma empresa e um negócio consistente, né? E isso precisa ser passado na identidade visual. Então esses são os 5 principais erros que as pessoas cometem. Lembrando, esses são alguns pontos que as pessoas geralmente esquecem quando elas vão fazer uma identidade visual, certo? Quer dizer que todas as vezes que eu for fazer uma identidade visual eu preciso pensar nesses pontos? Isso, exatamente, quer dizer exatamente isso. A gente precisa, todas as vezes que for fazer uma identidade visual, pensar em algo, sempre pensar na visão, nos valores da empresa. A gente precisa pensar no público-alvo, fazer uma pesquisa de mercado é super importante para a gente agregar no nosso negócio, saber o que a gente vai solucionar, esse problema que a gente vai resolver para a sociedade. Esse é um ponto extremamente importante também e, logicamente, ser único. A nossa identidade visual é a cara da empresa. Ela é como se fosse o nosso RG, por isso que a gente chama de identidade visual, certo? Ela é a primeira coisa que vai chegar para o nosso público-alvo e ele tem que se comunicar perfeitamente com quem a gente precisa que comunique, certo? Uma empresa não vai vender livros, certo? Se ela não estiver conversando com o pessoal que lê só no Kindle, certo? A pessoa gosta de ler no Kindle. Por que eu vou fazer uma empresa que o público-alvo é o foco em quem lê Kindle, só que eu vendo livro? Não faz sentido, entende? Então a gente tem que resolver uma dor do mercado, junto com isso, trazer um logotipo que faça sentido a isso, certo? Vamos usar esse mesmo exemplo. A gente está vendendo livros. Por que eu vou fazer uma logo mais digital, certo? Sendo mais voltada para o digital, sendo que ela é para ser... Eu, por exemplo, eu faria uma identidade visual para uma empresa para uma livraria, eu faria ela com uma tipografia serifada, por exemplo, certo? Cores um pouco mais cultas, o azul mais petróleo, sabe? Um bordô talvez, para remeter esse aspecto de algo mais cultural, sabe? Algo mais refinado, um paladar mais refinado. A gente sabe quem consome livros, a gente sabe que o pessoal que consome livros não é o pessoal que vai consumir o gibi. É errado? O que é certo e o que é errado? Não é isso. Tem mercado para todo mundo, certo? Só que a gente tem que pensar no nosso público-alvo como predominante e focar exatamente nele. Não faz sentido a gente focar em outras coisas.